Então, pessoal, continuando aqui os nossos vídeos sobre o Vox Recon, vamos falar agora aqui um pouquinho sobre a tela de detalhes da gravação, onde tem as informações gerais sobre as gravações. Para demonstrar isso aqui, essa tela de forma bem completa, vou executar algumas ligações entre três ramais que eu tenho aqui. A gente vai fazer uma ligação simples, uma consulta. A consulta é quando eu ligo para algum outro número e esse outro número liga para um terceiro. Conversa com o terceiro, desliga e volta a ligação comigo. Então, isso é uma consulta. Uma transferência supervisionada. A transferência supervisionada é quando eu ligo para um segundo número. Esse segundo número liga para um terceiro, conversa um pouco com o terceiro e desliga a ligação me transferindo para esse terceiro. A transferência cega, quando eu ligo para um segundo número, esse segundo número disca para um terceiro e desliga a ligação antes do terceiro atender. E aí eu começo a conversar com o terceiro. Então isso é uma transferência cega. E a conferência, que é quando três ou mais a mais estão incluídos numa única conversa. Então nós vamos fazer o teste três, das cinco formas aqui de gravação. Demonstrar como é que fica a tela de detalhes da ligação. Vou começar. Aqui é o Vox Recon, você já conhece dos outros vídeos. Vou adicionar aqui dos outros dos ramais, telefones. Nós vamos ter envolvido nesses testes três ramais, sendo que eu tenho dois aqui sendo exibidos em tela. O terceiro ramal ele está aqui do lado, mas eu não vou conseguir exibir. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou logar aqui como administrador do sistema, que você já conhece do outro vídeo. Nós estamos acessando aqui o Vox Recon. A primeira ligação que eu vou fazer, conforme aquele nosso planejamento, é uma ligação simples. Ou seja, eu vou ligar do 5413, que é esse número aqui, para o 5418, o outro ramal que está bem ali. Então 5418. Tá? Eu vou deixar ele tocando um pouquinho para poder mostrar o evento acontecendo dentro do gráfico de chamadas. Okay? 3 toques, vou atender. Então agora eu estou conversando com 5413, 5418. Fazendo uma gravação. Você pode perceber ali pelas informações de canais que o gráfico subiu. Tá? E agora nós vamos desligar. Eu tirei os telefones do gancho porque se a gente deixar com a voz, a ligação fica muito cheia de ruído. Ok, vou desligar aqui. Nota que eu desliguei primeiro o 5413 e agora o 5418. Vou visualizar isso aqui. A ligação foi encerrada aqui pelo gráfico de informações de canais e a ligação já apareceu aqui, 28 segundos. Vamos visualizar aqui a tela de informações da gravação. Ok? Então, nós temos aqui nos detalhes da chamada todas as informações pertinentes àquela chamada. Então, por exemplo, nós temos duas entidades aqui bem definidas, o que é uma ligação e o que é uma gravação. Nem toda ligação possui uma gravação, tá? Mas toda gravação obrigatoriamente tem que ter uma ligação. Uma ligação pode ter mais de uma gravação, uma mesma ligação pode ter mais de uma gravação. Ou seja, quando eu tenho configurado no sistema gravação seletiva, eu posso ter uma única ligação com vários trechos de gravação sendo gravados. Tá? Então, por isso que nós temos essas duas entidades aqui. Vamos lá, ligação. Ele está indicando aqui quando a ligação começou, quando ela terminou, a duração da ligação. Repare que ela é um pouquinho maior do que a gravação, um segundo. O ramal de origem, o ramal de destino. Nós temos aqui o Call ID, esse aqui é um ID interno, e o Global Call ID. Tá?
Nós temos os ramais que foram envolvidos nessa ligação. Então temos o 5413 e o 5418, que são meus dois ramais aqui do exemplo. Nós temos as informações da gravação. Então, a duração dela, quem foi o responsável por gravar essa ligação, tá? Apesar dos dois ramais estarem sendo monitorados, apenas um é responsável pela gravação. A interface de gravação, nesse caso aqui, DR-Link. Esses ramais, apesar de serem IP, estão sendo gravados como DR-Link. Nós temos qual canal foi utilizado essa gravação, qual é o tipo, o tamanho do Wave, o tamanho do MP3, o encoder, nesse caso GSM de 610, e as taxas de bit e a quantidade de silêncio dessa gravação. Nesse caso aqui, 0% de silêncio. Tá? Temos o espectro aqui formado. Tá? Podemos escutar esse áudio aqui. Então, a gravação aconteceu. E aqui nós vamos verificar o gráfico de chamadas. O gráfico de chamadas mostra que quando ela começou, quando ela terminou. O espectro. Lembra que eu falei que eu ia deixar tocar um pouquinho antes de atender, né? Então você pode perceber que aqui, olha, às 17h03h52 ele começou a tocar. Às 17h03h53 foi atendido. Tá? Eu desliguei primeiro o 5413 e depois o 5418. Ok? Então esse aqui é um gráfico de ligação simples. Ok? Vamos lá. Agora vamos fazer o segundo teste. Nosso segundo teste é uma ligação com consulta. Tá? Eu vou ligar do 5413 para o 5418. O 5418 vai fazer uma consulta com o 5415. Depois ele vai desligar e retomar a ligação comigo. 5413, vamos lá. 5418, o 13 está ligando para o 18. Vou tirar do gancho. O 5418 atendeu a primeira parte da ligação. Tá? E agora ele vai fazer uma consulta com 5415. 5415 está tocando. Repare que o 5413 ficou em espera nesse primeiro telefone. O 5415 atende. Então agora está em uma consulta com 5415. Então na conversa está o 5418 e o 15. Finaliza essa consulta. O 5415 desliga. E o 5418 vai retomar a ligação com o 13. Retomou a ligação com o 13. Vou gravar mais um pouquinho. Nós vamos desligar. Reparem ali no gráfico de informações de canais como é que ele está ficando. Ok, vou desligar. Vamos verificar como é que ficou. Deixa ele carregar aqui as gravações que a gente acabou de fazer. Pronto, carregou. Então, nós temos aqui as seguintes pedaços de gravação. Tá? Nós temos essa gravação aqui que é em 5418 e o 5415, que isso aqui é uma consulta que foi feita, a consulta que foi feita. Esse aqui é a ligação do 5413 com 18, a primeira parte da gravação antes da consulta e a segunda parte da gravação após a consulta. Vamos visualizar como é que ficou aqui. Então, nós temos aqui a primeira parte da ligação, 5413 ligou para o 5418, tá? Nós temos aqui
a última parte da gravação, onde o 5413 voltou a falar com o 5418, tá? Nós temos aqui a consulta, onde o 5418 consultou o 5415. Reparem que nos envolvidos da ligação nós temos 3 ramais. Os 3 ramais foram envolvidos nessa ligação, mas envolvidos na gravação apenas 2. Ou seja, 2 estavam gravando, mas tinham 3 envolvidos. Ok? Agora vamos observar aqui como é que fica o gráfico de chamadas. Aqui nesse momento, às 17h40, o telefone começou a tocar. Então a gente tem um evento aqui de toque. 5418, ele atendeu, começou a gravar. Bem aqui às 17h58, o telefone 5418 colocou em espera, interlocutor, começou a chamar 5415. Chamou até ele atender, atendeu, começou a gravar. O 5415 desligou. Bem aqui foi retomada a ligação com o 5413. Tomou a ligação. Bem aqui o 5418 desligou e aqui o 5413 desligou. Então você consegue visualizar tudo o que aconteceu com esses 3 ramais aqui, nesse momento. Okay? Então a gente tem uma ligação simples que é a consulta, e uma ligação recuperada, que é o retorno da consulta. Okay? Vou encerrar aqui. Agora a gente vai fazer um novo teste, que vai ser uma consulta com uma transferência no final. Então eu vou ligar do 5413 para o 5418. O 5418 vai atender, vai consultar o 5415 e me transferir para ele. Ok? Vamos lá, vamos começar aqui. 5418. Só chamar. Atendi o 5418. Tá? Eles estão em conversação, 13 com o 18. Nesse momento, o 18 vai fazer uma consulta com o 15. Tá tocando o 5415, ele vai atender. Atendida a ligação. Agora o 5418 está em conversa com o 5415. Você repare que a primeira ligação que já foi encerrada já começa a aparecer aqui. Tá? Agora o 5418 vai desligar a ligação e o 5413 vai passar a conversar com o 15. Ligação desligada. E agora o 5413 está conversando com o 5415. Vou deixar gravar um pouquinho mais. Ok, vou encerrar a ligação. Ligação encerrada. Vamos aguardar aqui para ver como é que vai aparecer. Pronto. Vou visualizar. Envolvidos na ligação são os 3 ramais que foram envolvidos, sendo que na última parte são 2 ramais envolvidos apenas. Na verdade não é na última, na parte do meio, tá? As gravações acontecendo aqui. Vamos ver como é que ficou lá no gráfico de chamadas. Primeira parte da ligação, 13 consultando o 18. A segunda parte da ligação, o 15 e o 18 em conversa. Foi a consulta. E a transferência entre o 13 e o 15. Então a gravação ficou nesses 3 pedaços. Ok? Perfeito. Agora vamos fazer um outro teste. Vou fazer um blind transfer, uma transferência cega. Eu vou ligar do 13 para o 18. O 18 vai ligar para o 15, mas antes do 15 atender, ele vai desligar a ligação. E aí quando o 15 atende, ele já fala direto com o 13. 5418.
18 atende. O 18 vai ligar para o 15 agora. Antes do 15 atender, o 18 vai desligar a ligação. Desliguei. Agora o 15 vai atender. Pronto, uma ligação entre uma transferência cega entre o 5413 e o 5415. Ok? Agora eu vou desligar a ligação. Vamos ver como é que ficou o gráfico de chamados. Aguardar um pouquinho para ela aparecer. Ok, apareceu. Informações. Atualizar. Aqui nós temos duas gravações. Tá? A primeira é o 13 consultando o 18 e o 13 conversando com o 15. Vamos lá. 13 liga para o 18. 18 transfere essa ligação para o 15. Então nós não temos aquela consulta do meio como nós tivemos nos outros exemplos. Nós temos direto a ligação passando de um para o outro. Ok? Agora vamos para o último teste, que é a conferência. Eu vou ligar do 13 para o 15. O 13 vai ligar, melhor, vou ligar do 13 para o 18. O 13 vai ligar também para o 15 e vai fazer uma conferência. Vamos lá. 5, 4, 18. Nesse momento, a gente está com uma ligação entre o 5413 e o 5418. Uma ligação e uma gravação. Agora eu vou consultar o 5415. 5415. Está discando para o 5415. O 5415 vai atender. Atendido. Tá? Aqui está funcionando como uma consulta normal. Até esse momento é uma consulta. Tá ok? Vamos fazer uma conferência. Nesse momento a gente tem 3 ramais envolvidos nessa ligação. 3 ramais envolvidos e uma gravação nesse momento. Ok? Agora vou desligar o 5415. Desliguei o 5415. E agora nós voltamos a ter uma ligação entre o 5413 e o 5418. Vou desligar o 5413. Desligar o 5418. Poderia ter saído primeiro o 5413, que é o dono da conferência? Poderia. Ia criar uma nova gravação vinculada a algum dos ramais restantes na gravação, na ligação. Vamos verificar como é que ficou isso aqui. Nós temos os 3 envolvidos. A primeira parte nós temos o 13 com o 18. Na conferência nós temos o 13, o 15 e o 18 envolvidos na gravação. Aqui o 13 e o 18 e o 13 e o 15. Vamos ver como é que ficou lá no gráfico. Primeira parte, uma ligação simples onde o 13 ligou para o 18. Depois o 13 consultou o 15. Como eu falei, ele ia ficar igual uma conferência, uma consulta. Tá? A conferência, ficaram os 3 aqui. Tá? Nós não temos licença para gravar a conferência desse PABX, então por isso que ela ficou sem áudio, tá? Todo mundo sem áudio aqui porque não tem a licença para gravar a conferência. No final da conferência, o retorno entre o 13 e o 18. Então, nós ficamos aqui com 4 gravações, 1, 2, 3, 4 gravações entre os 3 ramais. No meio temos a conferência. Por isso que ela ficou com silêncio aqui porque não tem licença de gravação. Ou não tem codec, ou não tem compressor. Eu não sei se é a licença ou o compressor, vou verificar. Ok? Então assim a gente encerra aqui nossos testes de gravação para demonstrar como é que fica
os detalhes da ligação. Ok? Obrigado aí. Até a próxima.